Terceira parte, Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 28 de Sivan, início do capítulo 9 do Portal da Cidade da Fé. No capítulo anterior descrevemos, inicialmente, que em Deus os componentes não são divididos, e sim tudo é uno, unificado. Inclusive as situações e as experiências são parte da união. Não existe então ali nenhuma mudança. Tudo existe, acontece e percebe a si mesmo de uma só vez. E os nomes que nós damos derivam de nossa incapacidade de experimentar tudo de uma só vez, como nele acontece. E aí começa a descrever que a hierarquia, para mostrar o afastamento que nós temos de Deus, então ele mostra que a hierarquia de nossos poderes, e descreve que tudo em nós começa da percepção, que ela começa a evoluir para sentimentos, que evoluem a pensamentos e falas e ações. Então, o momento que a pessoa está consciente, ele começa a evoluir a sua estrutura como indivíduo, não apenas como dependente de Deus, que é forçado a fazer, a existir aquilo que lhe foi decretado. O nosso ser se discerne principalmente na sua ação arbitrária, seu livre-arbítrio. E isso começa quando a pessoa é consciente. A pessoa está inconsciente, ela não tem como fazer as escolhas e que seja chamado que ele escolheu. Se acontece ali alguma situação, é Deus que está escolhendo por ele. A partir da nossa percepção própria, individualista, é chamado que nós escolhemos. Isso aqui vem antecipando o que vamos dizer agora. Porém, em relação ao Santo Bendito seja, o grau da percepção e sabedoria, denominado na Kabbalah Chokhmah, que é o início de qualquer tipo de pensamento, é o início da captação de informações. Em Deus, esse grau é apelidado o menor dos atos, o fim dos atos, o fim da redução. Como se fosse fazer um ato. Falamos que no homem tem vários graus, começando no momento que ele começa a ser consciente, e o último grau resultante de todo o processo, e consequentemente o grau mais dependente, o grau que depende de mais fatores para poder acontecer é a ação. Então é o grau mais passageiro, o grau que menos resistência própria tem. Tudo que ele tem vem dos graus anteriores. Em Deus, planejamento de criaturas e considerar a qualidade de percepção e consciência sobre criaturas é tão dependente e tão insignificante e tão último dos graus qualificados de fazer alguma coisa, que nem a ação no homem. E sobre isso está escrito: qual grande são teus feitos, ó Deus, todos com Chokhmah, com percepção, fizeste. Ele interpreta assim: fazer e saber para Deus é uma coisa só. E não para dizer que é uma coisa elevada, que o fazer é elevado, e sim que a sabedoria em si, que nós chamamos de sabedoria, conhecer, do jeito que nós conhecemos a captação de informações, essa qualidade para Deus não é das grandes. E dá para dizer que da mesma forma que a energia de uma ação corporal ou física é uma energia, uma massa, um objeto, um ato, o significado de um ato físico é um valor menor do que o valor da percepção e da consciência, que é o início e a fonte de toda a vitalidade evolutiva no homem e em todas as criaturas materiais, que precisam de consciência para ser indivíduos. Que a ação do homem é total dependente e, portanto, está nula em relação à energia das letras da fala, que está nula porque depende das letras do pensamento, que estão nulas porque dependem para existir da energia sentimental, emotiva, que
autorizada por Deus, que somente com ela podemos se levar nos pensamentos. E essa sensação sentimental que temos, emoções, é nulo, independente da percepção mental, cognitiva, dividida em 3 graus: Chokhmah, sabedoria inicial, captação, percepção, e depois processamento e aprofundamento, e depois foco, concentração, planejamento conclusivo. E só depois disso aqui, as conclusões são emocionais. Vamos lidar com a situação de tal maneira emocional, de tal maneira emocional. Depois, isso vem na superfície do pensamento. Então, uma coisa é dependente da outra, uma coisa anula a outra para existir. Uma coisa é um mero resultado, reflexo do poder do grau anterior. Da mesma forma, então, que a ação no homem é o último grau mais dependente e menos poderoso, na verdade é um ato fixado. Você fez uma ação, ela não volta atrás, ela não vai gerar outras ações automáticas. Cada ação é uma ação só. Um pensamento pode gerar várias falas e várias ações. Uma emoção pode gerar vários pensamentos desses. E uma percepção, um preconceito qualquer que seja, um conceito ou um preconceito, gera diversos sentimentos, diversos pensamentos. Ação não. É que nem comparar um ser vivo e um ser morto. Que o ser vivo evolui, cresce, propaga, e o ato é uma coisa morta. Ali estaciona a energia. Está investindo numa coisa que, eu digo, por um lado é concreta, mas por outro lado, a vantagem do concreto é a sua desvantagem, que ele não evolui mais para nenhum lado. Quer dizer, pode surgir coisas, mas você sempre vai poder bloquear aquelas coisas. Os poderes da mente sempre vão continuar controlando. E aquela ação, primeiro, é uma ação isolada. Você pode fazer dela, torná-la repetida ou não, mas sempre vai depender de ter uma pessoa viva ali, consciente, para fazer mais coisas, para deixar a tendência ir adiante. Então, da mesma forma, em relação a Deus, isolar a qualidade de percepção para programar ela, para adequar ela, para operar em criaturas que sejam perceptivas, isso aqui é o último grau. Não é uma qualidade grandiosa. Então, a qualificação do grau da Chokhmah, que é o início e a fonte da vitalidade em todos os mundos, em relação ao santo, distinto, afastado, bendito seja, próprio na essência, aquela que inclui tudo dentro dela, que existe sozinha e não depende de nada para existir, que é unificada, sem que haja possibilidade de ver ali cabeça ou pé, porque tudo está dissolvido e unido numa essência, para nós extremamente abstrata, para ele algo que nós não temos como descrever. Então a sabedoria é essa, separada, isolada, que vai operar somente com a percepção e vai operar percebendo somente as coisas autorizadas para ela perceber. É uma redução tremenda. A essência divina está todo-poderosa, onisciente, onipresente e entre outras grandezas, até onde cabe na linguagem humana e além disso também. Então, essa sabedoria é limitada, só percepção, só de acordo com os decretos. É uma redução tremenda. Uma redução muito maior do que a redução que tem entre uma percepção de um homem para sua ação. Mais que a percepção possa propagar, até onde ela vai propagar? E ela também é dependente. Por contrapartida, em Deus, é o infinito absoluto, sem começo absoluto. Já está agora, se estaria no tempo, já estaria agora depois dos sem fim tempos. Se fosse contabilizar, sem começo quer dizer que é sem fim para todas as dimensões. Muito mais do que sem fim.
Sem fim, pode ter começo, mas não acaba. Sem começo é uma coisa maior ainda. Ela não depende de nada e ela não é moderada por nada. A liberdade dela é uma coisa esmagadora, absoluta. Então, perceber como um fator isolado, percepção cognitiva como algo isolado, que pode evoluir um número limitado de ações, essa linguagem que temos aqui, é um poder divino, tira do sem fim um só poder e limita todos os outros. E descreve que ele vai ter alguns poderes, um número limitado de poderes para poder servir de ignição. Não é incomparável em relação ao todo que deixou de se apresentar nessa esfera de existência. Porque a energia do homem são 5 graus entre a percepção e a ação, que é ação, fala, pensamento, emocional, mental, cognitivo. 5 graus. O Santo Bendito seja, nossa essência está 100 fim graus acima de qualquer coisa que seja definida isolada. Aqui ele fala 100 fim graus acima da percepção cognitiva, mesmo na forma mais branda dela, que é a forma de absoluto. A essência divina é 100 fim graus acima. Se fosse de numerar graus, seria 100 fim graus. É inestimável a distância qualitativa entre a essência divina e qualquer forma de isolar um componente. É o todo e o componente. O componente, quando está dentro do todo, está completamente nulo. E quando ele ganha existência aparente, para a criatura poder percebê-lo, ele continua extremamente nulo. Só por causa que as criaturas não conseguem. Isso aqui já é a posição de amanhã. Não conseguem perceber a grandeza verdadeira de Deus, então eles não conseguem perceber a miudeza das qualidades que nós sim percebemos que existem no universo. Mas isso não deixa não diminui em nada a verdadeira grandeza de Deus, o fato de nós não percebermos. Então aqui ele começou a falar o que foi preparado antes. Que por mais que tu faça, que tu diga que criaturas, aí que está a questão. Em criaturas você pode dizer tudo relativo. Tá bom, então a Chokhmah é relativamente maior do que a Asiyah. A percepção é maior do que a ação. Sim, mas isso aqui é relativo. Quanto maior? Dá para estimar. Dá para fazer alguma estimativa. Dá para achar algum padrão que dá para comparar e dá para estimar a comparação e a separação entre os dois. Não é assim quando vai comparar qualquer coisa criada, inclusive a percepção cognitiva, em relação a Deus. Por isso aqui o portal é chamado o portal da unicidade da fé. Unicidade é aquilo que a gente consegue descrever sobre Deus. A fé é a nossa ferramenta de lidar com aquilo que nós não conseguimos descrever. E quando fala nos Salmos, todos com sabedoria tu fizeste, podia falar tudo com sabedoria tu soubeste. E diz fizeste, porque para ele saber e fazer, além de acontecer junto, também é nulo junto também. É nulo o saber tanto quanto o fazer. Até que o Tânia do dia 28 de Sivan.